Fim de jogo, Inter 2, Juventude 1. E eu poderia começar esse vídeo falando contigo, torcedor colorado, sobre a atuação do Internacional, sobre a maneira que o Inter se portou em campo nesta vitória, mesmo com um time misto barra reserva, ou a gente ia começar a falar do confronto das quartas de final. Mas não, eu tenho que começar esse papo falando contigo novamente sobre Maurício Saraiva. E eu já falei sobre ele algumas vezes aqui no canal. E repito, eu sei que isto muito possivelmente vem me fechando portas, mas meu papel nesse canal é justamente ter essa relação franca contigo. A partir do momento que eu começar a me calar diante das coisas que eu acho errado por aqui, conversando contigo, não tem mais sentido eu ter este canal. E novamente, neste sábado, Maurício Saraiva foi irresponsável. Isto porque diversas vezes durante a partida ele insinuou que Lúcio Gonzalez poderia estar se comunicando com Kudê. Lembrando, Kudê não pôde estar à beira do campo, pois foi punido pelo TJD. Diante disso, Lúcio Gonzalez foi o treinador do Internacional na beira do campo. Isto porque Lúcio Gonzalez estava usando um fone de ouvido. E repito, por diversas vezes, Maurício Saraiva, em uma transmissão ao vivo, na maior emissora de televisão do Rio Grande do Sul, fez insinuações de que Lúcio poderia estar recebendo, através do fone de ouvido, instruções de Kudê, e que isso não seria permitido, assim como não é permitido. Afinal, se o Kudê está suspenso, ele não pode participar de maneira alguma da partida. São insinuações irresponsáveis no maior canal de televisão do estado, em uma transmissão ao vivo para milhões de pessoas. Isto não condiz com jornalismo. Aliás, isto não condiz sequer com o papel de comentarista. O comentarista está ali para comentar do jogo, do que ele está vendo, do que ele tem certeza que está acontecendo, dos fatos, não de insinuações infundadas e irresponsáveis. E eu fiz aqui há alguns dias ou algumas semanas um vídeo aqui no canal já desmentindo uma desinformação que o Saraiva deu sobre o Fernando no programa Sala de Redação, outro programa com uma enorme audiência na maior emissora de rádio do sul do país, onde ele mentiu fatos sobre o novo volante do Internacional. E eu trouxe aqui com números a realidade e mostrei para vocês que não era verdade nada daquelas críticas que ele estava fazendo em um programa de tamanha audiência. Após a vitória do Internacional no Grenal do último final de semana, ele também foi fazer o seu comentário e novamente acabou não se atendo aos fatos do jogo, não se atendo à vitória do Internacional, a grande vitória do Internacional sobre o seu maior rival. Ele puxou a carta de que o Inter fez 1 ponto em 2 jogos contra Curitiba e América no ano passado, para cavar críticas contra o técnico Eduardo Kudê, que havia acabado de vencer um clássico Grenal e garantido a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Além disso, ele deixou claro que ele preferiu a coletiva do Renato do que do Kudê. E agora, hoje, fazendo insinuações irresponsáveis, e repito, que não condizem com a realidade do jornalismo. Eu tento achar sempre que é mera desinformação, que daqui a pouquinho ele é humano e pode não saber, pode não ter pesquisado e ter se atrapalhado. Mas são fatos muito subsequentes, um em cima do outro, sempre contra o Internacional. Até quando o Inter vai ser vítima de irresponsabilidades, de discursos irresponsáveis e que inclusive insinuam coisas erradas sobre profissionais do time, sobre profissionais do clube, em rede, na maior emissora de televisão e na maior emissora de rádio do sul do país? Até quando? Tá na hora do Inter começar a agir. Novamente, hoje foi grave. Saraiva fez insinuações de uma possível irregularidade que Lúcio Gonzalez estaria fazendo. Mas se o problema é o fone de ouvido, eu só encerro deixando
essas fotos aí na tela. Fotos onde Kudê estava na beira do campo. E olhem pro ouvido do Lúcio. Ele sempre utiliza fone de ouvido em todos os momentos. E eu acreditaria que um profissional de fora, do eixo Rio-São Paulo, que não acompanha os jogos do Inter, não soubesse disso e até possa fazer alguma confusão. Mas eu não acredito que Maurício Saraiva, sendo pago para comentar sobre a dupla Grenal, nunca tenha percebido que Lúcio Gonzalez tá sempre com fone. Irresponsável foi o que Saraiva foi hoje. Mas vamos falar sobre a partida. Vamos deixar de lado agora isso, porque eu já falei demais sobre o assunto. Eu quero falar sobre a partida, sobre a vitória do Internacional contra o Juventude. E eu quero destacar algumas coisas importantes. A primeira delas, o Internacional é um time de essência. Hoje, Eduardo Kudê não estava à beira do campo, ou seja, o treinador colorado não estava ali dando instruções. O Inter entrou com o time praticamente todo reserva, mas manteve a sua essência. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo com uma equipe descaracterizada, mesmo sem o treinador na beira do campo, o Inter manteve a sua maneira de jogar. As coisas não mudaram. Óbvio, a qualidade decaiu. Não tem como comparar a qualidade do time reserva com o time titular. Até por isso, uns jogadores são titulares e outros são reservas, devido a esta qualidade. Mas o Inter mantém a sua essência, mantém a maneira de jogar, independente de quem entra em campo. Hoje o Inter é um time de essência. Outra grata surpresa hoje foi Antony, que ainda tem uma desconfiança muito grande por parte de alguns torcedores colorados, mas que vem evoluindo jogo após jogo. E hoje não é exagero dizer, Antony garantiu a vitória do Internacional. Fez ao menos 4 defesas muito importantes. Então hoje muito desta vitória, deste placar de 2-1 por parte do Internacional, se deve e tem que dar os créditos ao Antony. Fez uma partidaça. E por último eu quero destacar o Gustavo Prado. Por que eu quero falar dele? Porque qualquer guri que surge do outro lado, eu já conversei contigo aqui no canal sobre isso, parece que é tratado como craque. Surge lá no Grêmio, a nova revelação, blá 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 blá. Então a gente tem que destacar os nossos. Gustavo Prado fez uma partidaça. Enquanto esteve dentro de campo, foi muito ativo, incomodou demais. Inclusive, foi dele que surgiu o cruzamento para o gol de Wesley. Tem que destacar, é outro jovem saindo da base do Internacional e que tem tudo, se o torcedor tiver paciência, para render bons frutos, não somente dentro de campo, que é o mais importante, mas futuramente também uma grande venda. A gente tem que destacar os nossos talentos. E por último, mas não menos importante, a postura do Internacional. Aliás, a postura da comissão técnica do Internacional. Por que eu quero destacar isso? Porque o Inter já era líder do Gauchão e não tinha como perder esta liderança. Estava ganhando o jogo por 2-1. Em outros tempos, não muito distantes, o que o Inter faria, torcedor colorado? Recuaria o time, colocaria jogadores defensivos e sentaria na vantagem. Tentaria segurar. E não foi o que Lúcio Gonzalez fez. Lúcio colocou o time para cima do Juventude. Colocou o Wanderson, colocou o Bruno Henrique, colocou o Alan Patrick, ou seja, o Inter não sentou na vantagem. Mesmo vencendo, mesmo aumentando ainda mais a sua liderança, digamos assim, fazendo mais pontos, vencendo mais uma partida, optou por não querer segurar o jogo. Optou por ter mais qualidade, por ter jogadores melhores, ir para cima do seu adversário. É isso que eu quero ver no Internacional, é isso que eu gosto em Eduardo Kudê e Lúcio Gonzalez. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou
desses novos comentários de Maurício Saraiva na transmissão de hoje. Tu concorda ou discorda de mim? Não tem problema nenhum se discordar, se for com respeito. E a atuação do Internacional, como tu definiria? O que tu espera agora para as fases de mata-mata do Gauchão? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!